noite. Bom, vamos lá. A gente vai dar sequência aqui a essa série. Estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, dentro desse tema maior aí, a volta de Jesus. Por quê? Porque esse é o grande propósito pelo qual Paulo escreve essa segunda carta. Ele queria, num primeiro momento ali, incentivar os irmãos a continuar, né, perseverando em meio às perseguições, às tribulações, sofrimentos, mas também, principalmente, corrigir uma ideia que estava entre eles em relação à volta de Jesus e explicar para eles que não era da maneira como eles estavam imaginando, e alguns até, inclusive, deixando de trabalhar, entendendo que eles tinham que vender as coisas e ficar apenas esperando porque estava próximo. E Paulo vai corrigir esse pensamento, vai falar um pouquinho sobre a questão da chegada do anticristo, a volta de Jesus, a grande tribulação. Já tratamos alguns desses temas mais pesados aí nas mensagens anteriores. Se você não viu e gostaria de poder acompanhar, é só você entrar nas nossas redes sociais aí, e nós temos essas mensagens lá gravadas, né? Então, hoje no capítulo 3, na verdade, quando eu falo capítulo 3, isso é algo que nós criamos, né? Porque aqui é uma carta, tá bom? Então, nós dividimos em capítulos e versículos para facilitar o nosso trabalho aqui, para encontrar os textos. Mas lembra, isso aqui é uma carta, então é um texto corrido. E Paulo vai chegar aqui agora nos finalmente. Nós vamos ler esse pedaço aí, do 3, do 1 ao 5, né? E ele vai entrar no que ele chama aí de finalmente. Mas é interessante porque parece que, não sei se de propósito, mas a partir do versículo 6 ele trata de um outro assunto. Não sei se ele esqueceu quando falou finalmente, depois ele lembrou, falou, agora tem uma coisinha que eu quero falar para vocês aí, mas isso nós vamos estudar na semana que vem, né? E, de qualquer forma, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que quem está escrevendo isso aqui é um apóstolo. Então, não era qualquer um, né? Primeiro, o grande privilégio que ele recebeu já de Deus para ser um escritor, né, de um escrito inspirado, que se tornaria, obviamente, palavra de Deus, iria compor toda essa gama de escritos que nós chamamos hoje de a Bíblia. Então isso já é um grande privilégio. Mas ele foi separado para uma obra magnífica, e assim como ele, apenas mais 11 homens receberam o mesmo título, né? O mesmo dom do apostolado nesse sentido mais específico. Então, um apóstolo acabou de escrever para os irmãos, explicando essas questões mais densas aí, do que nós chamamos de escatologia, do final dos tempos, né? A volta de Jesus. E agora ele vai terminar, vai partir para os finalmente na sua carta, e ele vai dizer assim, orem por nós. Então imagina, um apóstolo terminando aqui o seu escrito pedindo oração. Ele começa o término do seu argumento nessa carta pedindo oração. E o que nós vamos olhar nessa mensagem de hoje é exatamente pelo que ele pede oração. Então, são 3 pontos, e os 2 primeiros onde ele pede para que orem por eles, e o terceiro ele mesmo intercedendo, orando a favor dos irmãos por um grande motivo. E olha que importante isso, a oração. O apóstolo, na sua humildade e, obviamente, na sua compreensão teológica de que Deus é soberano, de que Deus está no controle de todas as coisas e que ele depende de Deus. E a maneira de buscar essa vontade de Deus para o seu ministério, para a sua vida, para a vida da igreja, é por meio da oração. Ele entende que esses irmãos crentes no Senhor Jesus são instrumentos de Deus para que Deus revele a eles, né, e use, né, por meio das orações, as petições, o clamor para agir em favor do seu povo e especificamente aqui do líder, né, do apóstolo Paulo. Então olha como ele considera isso de valor, de suma importância.
E se o apóstolo Paulo pede orações, quem somos nós para achar que podemos viver de maneira independente disso, né? Ou à margem de necessidade de oração, de intercessão pelos nossos irmãos. A igreja é coletivo, né? E se tem algo que é poderosíssimo, que muitas vezes nós negligenciamos, é a oração. E até é interessante, né, pensar nisso, porque parece é um mistério isso, na verdade. Nós cremos num Deus que é soberano, um Deus que é onisciente. Deus, ele conhece todas as coisas, ele sabe o que você vai dizer mesmo antes de você imaginar. Ele conhece ele sonda os seus pensamentos mais profundos. Então, Deus nunca é pego de surpresa por nada que acontece, que qualquer ser humano nessa terra faça ou deixe de fazer. E mesmo assim, mesmo diante de todo esse poder, dessa onisciência, dessa soberania, ele nos manda orar. E a Bíblia deixa claro, né, que a oração move o coração de Deus. Tantas histórias que nós vemos, relatos bíblicos, onde nós percebemos o poder, o valor da oração. Uma mãe que ora por um filho, né? Uma família que ora uns pelos outros, uma igreja que ora, e principalmente a oração por salvação. O maior milagre, né, que pode existir neste mundo, ele acontece também por meio da pregação do evangelho, e nós somos ordenados a orar por isso, para que mais almas se convertam. E é isso que nós vamos ver também nesse texto aqui. Então, Paulo começa enfatizando: orem por nós. Eu tenho certeza, sem medo de errar, que cada um de nós só estamos aqui hoje. Você não está aqui por um acaso. Nós só estamos aqui hoje porque pessoas têm orado por nós. Nós só estamos de pé, vivos, por causa da graça de Deus, usando e dando esse privilégio de atender aos pedidos daquele que ora com fé. Talvez já venha na sua mente aí, enquanto eu estou falando, situações claras onde pessoas compartilharam com você, ou você ficou sabendo de pessoas que intercediam pela sua vida, pela sua salvação. Talvez uma mãe, seu pai, seus avós, né? Talvez outros parentes, vizinhos, amigos de trabalho, de escola, enfim. Cada um de nós aqui é alvo, pela graça de Deus, de muita oração. Eu tenho certeza disso. E é por isso que nós estamos aqui. E graças a Deus por uma igreja que ora. E o apóstolo Paulo, ele era um homem de oração. Ele termina esse argumento nessa segunda carta pedindo oração, e ele começa a carta também, se vocês forem lá para o capítulo 1, verso 11, ele vai dizer que ele orava incessantemente por esses irmãos ali de Tessalônica. Uma igreja muito querida por ele. Olhando o texto como um todo, ele vai dizer assim: ore por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês, se referindo aos Tessalonicenses. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Olhando para esse texto aí, então, eu quero observar os motivos pelos quais Paulo pede, inclusive ora, pela igreja, ou pede que a igreja interceda e ore. O primeiro, a propagação da palavra. O segundo, a proteção contra os perversos. E, por fim, Paulo mesmo faz uma oração para que os irmãos continuassem a perseverar na piedade. Vamos ver cada ponto desse aqui. O primeiro, propagação da palavra.
É interessante aqui, se você puder abrir aí na sua versão, nós vamos olhar diretamente para o texto, ok? Abre lá, segundo aos Tessalonicenses, deixa aberto lá, do 1 ao 5, depois nós vamos passear por outros textos também, tá bom? Então ele vai dizer, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida. Essa ideia aqui no original, a palavra que é traduzida aí como, nesta versão, você pode ter uma outra aí, mas ela é traduzida aqui como propague-se rapidamente. No original, é a ideia de algo que tem asas e voa rapidamente e alcança uma extensão em poucos minutos, né? Essa ideia de velocidade, rapidez e abrangência, né? Essa ideia é como se fosse um pássaro, né, percorrendo ali, né, fazendo um voo num território. É interessante isso também, perceber que Paulo ele está falando aqui do Evangelho. Ele está falando da mensagem que salva. E o pedido, ele fala, orem por nós, para quê? Ele não está falando necessariamente por ele. Ele não está fazendo um pedido pessoal. Ele está pedindo para que o Evangelho, ele seja instrumento, né, junto com os seus companheiros, para que o Evangelho, a palavra do Senhor, possa alcançar rapidamente o mundo conhecido da sua época, né? E sem impedimentos, que ela possa avançar, que o Evangelho possa avançar. Nós estamos aqui hoje como resposta dessa oração do apóstolo Paulo, sabia? Porque quando Paulo falou isso, nem nós, né, politicamente, geopoliticamente falando, nós não existíamos como Brasil, como república, né? E olha só que beleza, isso é um privilégio para nós, porque um dia o Evangelho chegou neste país. A palavra se propagou até o Brasil. Pessoas vieram e anunciaram o Evangelho aqui. Constituíram igrejas aqui. E eu não sei como foi a sua história, mas um dia o Evangelho chegou na tua casa. Chegou na tua vida. Né? E se ainda não havia chegado, hoje você está ouvindo essa palavra. Então, de novo, não é por um acaso que você está aqui nessa noite. Resposta dessa oração do apóstolo, para que a palavra se propague. Se eu pudesse trazer um termo hoje mais usual, que traduza um sinônimo para essa ideia de propagar rapidamente, né? Isso é muito falado no meio hoje, no meio online, né? É a palavra viralizar. Não é? Se Paulo estivesse escrevendo isso hoje, talvez ele diria o seguinte em português: ore para que a palavra do Senhor viralize. E aí eu fui fazer uma pesquisa, né, na inteligência artificial, perguntei para ela qual foi a notícia que mais viralizou essa semana. O que você acha? Se você está antenado aí, né? Foi essa. Alguns aí já sabem do que se trata, né? Então, eu pensei que era o técnico do Flamengo que estava fazendo uma denúncia aí, né? Mas não, é outro Felipe esse aí, né? Então, ele, obviamente, muitos de vocês souberam, esse influenciador aí, ele fez uma denúncia sobre a questão da adultização de crianças nas redes sociais. Isso foi parar até na Câmara, né? Eles estão discutindo agora esse assunto, né, para elaborarem leis para um maior controle disso. E olha só, o vídeo ultrapassou 24 milhões de visualizações em poucos dias. Imagina se isso acontecesse com a palavra, com o Evangelho. Se um de nós aqui esquece agora esse assunto, esta pessoa, este caso em específico, mas se esse mesmo resultado fosse o mais comentado na semana, um influenciador cristão postou uma mensagem falando do Evangelho de Jesus, e essa mensagem dele, né, esta pregação dele, né, esta palavra, ela alcançou mais de 24 milhões de visualizações. Imagina. Né? E
obviamente, isso seria uma expectativa talvez surreal, porque o que faz o povo ir atrás, muitas vezes, não são coisas tão genuínas assim. Mas, de novo, tirando toda essa questão de lado, a pergunta que eu faço agora aqui é para você. É para você. Porque, ainda que você não tenha essa ambição de alcançar tantas visualizações com aquilo que você posta, a pergunta é: que tipo de conteúdo você tem postado? Porque, independente do número, né, a questão está no quê? Será que a preocupação, né, genuína do seu coração como cristão é mostrar através das redes sociais, das suas redes sociais, o seu prazer ou a sua ambição é que aquilo que mais seja visto a seu respeito seja sobre Jesus? Sobre as coisas que você faz e fala para promover a pessoa e o reino de Jesus aqui na terra? Por que eu digo isso, irmãos? Porque, de fato, independente se você é como eu não posto nada, não tenho esse hábito, não estou dizendo o que é certo ou o que é errado aqui. Acho que a ferramenta é muito bem-vinda e a gente tem que aproveitar as oportunidades para usar tudo que Deus coloca aí, né? E pode ser útil para propagar o evangelho. Eu sei que a internet, as redes sociais são um canal maravilhoso para isso nos dias de hoje. Mas eu fiz até a brincadeira hoje de manhã, né? É muito comum você ver irmãos e irmãs, de novo, não estou falando que o que é certo, o que é errado, né? Mas eles estão mais preocupados em viralizar a sua autoimagem, viralizar o seu reino, as suas fotos, né? Enfim, a sua rotina. O camarada vai ali na academia, aí ele pega o celular, coloca ali, né? Tal, deixa gravando aí e começa ali, né? Sei lá, né? Como é que é aqui? Né? E tal, faz aquela coisa, né? Eu falo do homem, da mulher, né? E tal, como é que é lá? Né? Aí vai lá, opa, postou. Aí coloca lá, tá pago. O momento em que essa frase aparece na Bíblia, está pago, ela aparece para cumprir a missão que Deus tinha na vida do seu filho. Essa frase foi dita na cruz pelo seu próprio filho. E ele disse isso promovendo um sacrifício em favor dos outros. E não para promover o seu auto-sacrifício. E não para viralizar a sua imagem, mas para propagar a salvação, para ofertar sua vida em favor dos outros. Está pago, está consumado, foi o que ele disse. A preocupação dele não era com o corpo dele, com a imagem dele nesse sentido. Ele não queria viralizar o seu físico, até porque ele estava numa situação que isso não promoveria em nada. Mas o contraste aqui é esse. O que nós estamos hoje querendo viralizar através da nossa vida? Ele deu a vida dele por isso. E hoje nós estamos brincando de ser crentes muitas vezes. Hoje nós estamos mais preocupados em postar e viralizar opiniões políticas que temos. E eu não estou dizendo que isso também é errado. Mas em comparação ao que deveria ser melhor e mais excelente. A mensagem da cruz, o evangelho, a palavra de Deus, é isso que eu deveria estar postando. É isso que eu deveria estar mostrando. É isso que eu deveria estar propagando. Porque nós estamos aqui, você está aqui hoje, porque você é a resposta dessa oração que o apóstolo Paulo fez, para que a palavra do Senhor se propagasse rapidamente. E como você tem dado continuação ou continuidade a isso? Como você tem dado continuidade a isso? Postando o seu corpo malhado? Será que é isso que Deus pede de você como algo essencialmente prioritário? De novo, irmãos, mais uma vez, não estou dizendo que é errado. Estou pedindo para você avaliar o que é excelente, mais excelente. O que é prioridade na sua vida
como cristão, aquele que se chama pelo nome de Jesus. Ele vai dizer assim que a palavra, ele ora para que a palavra seja propagada rapidamente e receba, olha que lindo isso, receba a honra merecida. O que ele quer dizer com isso? Ele está olhando para trás e pedindo que os próprios tessalonicenses olhem para trás e vejam que eles são fruto também desta oração, da palavra tendo se propagado e chegado até eles. Porque aqui em Atos 17, nesse contexto, nós vamos abrir lá, Paulo, ele está, depois de ter recebido uma visão, onde um anjo do Senhor dizia para ele assim, passa para Macedônia. Ele tinha planos de ir para um outro canto do mundo, mas ele foi impedido. E o anjo disse, passa para Macedônia. E ele ouviu esse chamado, e os tessalonicenses foram abençoados porque ele foi obediente a esse chamado, passou para Macedônia. E olhando agora ali os versos 1 a 4 de Atos 17, se eu correr aqui, me perdoe, porque o tempo também corre, tá bom? Se você puder já ir abrindo enquanto você vai vendo os slides, já fica pronto aí, tá bom? Diz assim, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Resultado? Versículo 4. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos, tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Aqui está o resultado, tá? E o que Paulo quer dizer aqui com a palavra ser propagada e receber a honra merecida. Irmãos, maravilhoso isso, porque o evangelho foi pregado e vocês sabem, a palavra de Deus não volta vazia. Quando nós olhamos para esse termo, nós pensamos assim, então todas as vezes que eu pregar a palavra de Deus, pessoas vão se converter. Sim, não necessariamente. Não necessariamente. Quando a Escritura diz não volta vazia, a responsabilidade, ela está sendo colocada, jogada nesse sentido, para os ouvintes. Por quê? Para aqueles que creem, como muitos aqui, alguns judeus, muitos gregos, e não poucas mulheres de alta posição, para esses que creem, ela volta trazendo salvação. Porém, para os outros tantos que a rejeitam, ela não volta vazia, ela volta trazendo condenação. Porque eles não vão ter desculpa de chegarem diante de Deus naquele dia e dizer, eu não sabia, ninguém me falou. Então a palavra de Deus nunca vai voltar vazia. Ou ela vai voltar trazendo glória para Ele nesse sentido de pessoas que creram e foram salvas, ou a glória para Ele também de pessoas que ouviram, porém rejeitaram a graça. E o salário desse pecado é a morte. Todo aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Já está condenado. Atos 17 mostra, que a palavra recebeu a honra merecida. Muitos creram, muitos creram. Os próprios irmãos ali provaram disso também. A igreja de Tessalônica, se nós formos para lá, agora versos 6 a 8 de 1 Tessalonicenses, Paulo vai dar esse relato dos próprios irmãos da igreja, quando ele escreve a primeira carta. De fato, verso 6, vocês se tornaram nossos imitadores. E do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam o quê? Receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Que versículo maravilhoso e que baita exemplo de igreja para nós aqui.
Eu queria ouvir isso da nossa igreja. Que aqueles que trouxeram o evangelho para o Horto do IP pudessem um dia dizer assim: vocês receberam a palavra do Senhor com alegria, amém. E vocês, irmãos aqui do Horto do IP, se tornaram um modelo para todos os crentes que estão aí no Campo Limpo e na região da Zona Sul e São Paulo. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Viralizou. Os irmãos de Tessalônica viralizaram, na época deles ali, a fé no Senhor Jesus. O evangelho, a palavra se propagou a partir deles e se tornou conhecida por todos na região da Macedônia e da Acaia. E Paulo vai concluir: o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Vocês estão de parabéns, tiraram 10. Porque entenderam, né? O que Paulo fez. Paulo foi obediente à visão de Deus, passou para a Macedônia, chegou lá na sinagoga, pregou o evangelho lá, 3 sábados discutindo ali na sinagoga, alguns judeus se convertem, gregos se convertem, mulheres de alta posição se convertem, chega nesse ponto aqui, onde os irmãos, né, daquela igreja se tornam um modelo para as igrejas da região, para os crentes da região, a ponto de poder, a fé deles viraliza de tal forma que muitos na região ficam sabendo disso. E muitas pessoas certamente se convertem por causa daqueles irmãos ali em Tessalônica. É isso. Esse é o resultado da oração de Paulo. Oro para que a pregação da palavra se propague e ela alcance a honra merecida. Que honra maravilhosa, né, seria para nós. E tem sido. Né? Não sei se você já teve esse privilégio. Você falar de Jesus para alguém. E essa pessoa permanece firme na fé, a ponto de ela também ganhar outros para Jesus. E você ter netos na fé nesse sentido. Esse é o grande privilégio do discipulado. Porque você leva a palavra e vê que através da sua vida como instrumento, Deus vai ganhar pessoas, que vão ganhar pessoas, que vão ganhar pessoas. E às vezes você não tem nem noção. Eu lembro que quando fui para o seminário, nós reunimos ali com amigos da igreja e eu teria que ficar por 3 meses lá internado. Parecia que eu ia morrer, né? Porque aquele chororô, vai para o seminário, 3 meses sem ver, e a mãe vai ficar sem o filho. Calma, né? Daqui a pouco a gente volta, mas naquela emoção toda, eu lembro que eu falei para eles assim, na despedida, eu falei, puxa, eu tinha uma vontade, né? Quem não tem, né? Muitos dos jovens meninos, de ser jogador de futebol. Mas, provavelmente, daqui a alguns anos, vocês nunca vão ouvir, né, de pegar um jornal e ter ali na capa do jornal. Eu falava jornal naquela época, né? Hoje nem é mais jornal, mas eu falei jornal naquela época, entendam. Faz um tempinho, tá, gente? Quando ainda saía o gol da rodada na capa do jornal, lembra? Saía lá o jogador artilheiro. Hoje é outro tipo de circulação, é eletrônica, né? Mas sai lá o destaque no jornal, na revista, enfim. Talvez vocês nunca vão pegar um jornal e me ver ali na capa, e ali está escrito, time vence com gol do artilheiro, tal, Paulo Ortiz, né? Será que ia combinar? Né? Ou enfim, ganha o título e tal. Mas, quem sabe, um dia, vocês vão pegar aí um ônibus, uma condução qualquer, e vão sentar do lado de alguém. E esse alguém vai conversar com vocês. E aí ele vai poder dizer que um dia Deus usou um tal de Paulo Ortiz para falar de Jesus para essa pessoa. E hoje a vida dela está transformada por Jesus e Deus usou esse rapaz que ela nem mais viu, mas foi instrumento de Deus. É isso. É sobre isso. Para que a palavra do Senhor se propague e ganhe a honra merecida. No segundo motivo, ele vai pedir oração por proteção
contra os homens perversos e maus. Ele fala para que eu seja liberto, né? Volte ali em Tessalonicenses, o texto que nós estamos pregando, principal, 3, de 1 a 5, especificamente ali nos versos 2 e 3. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel e os fortalecerá e os guardará do maligno. O apóstolo Paulo está trazendo aqui um pedido muito importante, porque, veja, ele não está pedindo para Deus dar força, no sentido de força física, ou estratégia militar, né, ou qualquer coisa que o faça pensar em vingança, ou em partir para cima dessa turma e brigar com eles. Ele não está falando, ore para que eu me liberte dessas pessoas, para que eu acabe com elas, né? Ore para que a gente destrua qualquer barreira. Não. Ele aqui é alvo da proteção de Deus. A nossa luta não é contra as carne e sangue. Então Paulo não está pedindo para Deus dar mais força para ele, espada, arma, para ele ir lá e acabar com esse pessoal, né? Para ele ganhar na justiça. Não, Paulo está dizendo que isso aqui é uma luta espiritual. Eu oro para que, né, nós sejamos libertos desses homens maus, que Deus nos proteja e nos guarde. Nós não estamos aqui para reivindicar, bater de frente, fazer barraco. Nós estamos aqui para pregar o evangelho e dar a vida se for necessário. Paulo falou, eu vou me deixar gastar por isso. E ele disse, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele estava disposto mesmo. Ele sabe muito bem, porque ele já esteve do outro lado, onde ele perseguia essa turma para matar. Agora ele está colocando seu pescoço a prêmio por causa do amor que ele tinha por Jesus, pela causa de Cristo. E ele reconhece, assim como ele fora no passado um desses homens perversos e maus, ele reconhece que essa turma está por aí. Essa turma está por aí. E gente com intenção maligna de atrapalhar, de brecar o avanço do evangelho na terra. E isso continua até hoje. Em Atos, existem dezenas de passagens, né, especialmente na vida do apóstolo Paulo, de situações complicadas, onde ele esteve por um fio e Deus o livrou. Eu trouxe duas delas aqui, para nós olharmos. A primeira está lá em Atos 16. Então, se você abrir comigo lá, a partir do verso 16, a história conta que certo dia, indo nós, aqui o autor de Atos está escrevendo, relatando isso, né? Para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Então vocês podem imaginar aqui uma pessoa endemoniada e ela, obviamente, recebia desse espírito informações sobre o futuro. E eu falei isso hoje de manhã. É interessante, né? Puxa, mas vocês vão perceber que essa mulher ela tinha êxito. O pessoal ganhava dinheiro com isso em cima dela. Né? Mas o diabo pode prever o futuro? Não, ele não é onisciente como Deus. Mas ele pode planejar um mal lá na frente, passar essa informação para alguém, e se Deus permitir, aquilo vai acontecer e será executado de acordo com o seu plano. Porque o diabo tem poder. Vamos imaginar aqui, eu dei esse exemplo também de manhã, que o diabo use uma pessoa para profetizar ou predizer que até o fim do ano ele vai derrubar esse prédio. Você acha que se Deus permitir, ele tem poder para fazer isso? Tem. E se Deus permitir, obviamente, ele vai dar cabo do seu plano. Porque o que ele mais quer é isso, né? Ainda mais quando fala que ele veio para roubar, matar e destruir, né? O problema é que muitas vezes isso falha, né? Muita gente dá tiro na água, né? Porque ele não é onisciente, ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Assim como nós também planejamos e não sabemos, mas vamos planejar e vamos buscar meios para concluir o nosso plano. Né? E podemos contar para alguém, como contamos, meu plano é formar na faculdade, para isso eu tenho que estudar isso e aquilo e outro tal. Então, se tudo correr bem, eu vou concluir. Né? E o diabo também, da mesma forma, ele planeja, passa informação, como passava para essa pessoa aqui, adivinhadora, e nós sabemos que, até então, isso vinha acontecendo, porque essa moça
ela ganhava muito dinheiro, predizendo o futuro, verso 16, para os seus senhores com adivinhações. Ok? Alguns são charlatões mesmo, né? Fazem aí aquele tentativa e erro, né? E muita gente cai nessa. O fato é que essa moça, no verso 17, ela estava seguindo Paulo, e o autor aqui diz que estava seguindo Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. O que essa mulher está falando de errado? Olha o diabo ajudando a evangelizar. Né? Talvez já falou mais que muito crente. Mas o problema é que ele não está fazendo isso com boa vontade de propagar o evangelho. Né? Vocês percebem que Paulo vai relatar que essa mulher, ela seguia esses camaradas vários dias, gritando. Ainda que o que ela gritasse fosse algo verdadeiro, esses homens, eles são servos do Deus Altíssimo, estão anunciando o caminho da salvação. Versículo 18, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Por quê? Certamente, ainda que falando o que era verdade, estava tumultuando. E você, por mais que escute o que é certo, você não vai gostar de ver ninguém gritando no teu ouvido, e você também que está ali no meio, você não vai ficar confortável com gente gritando para cima e para baixo. É? E tem gente que ainda acha que o jeito certo de pregar a palavra é assim, né? Gritando. Tinha uma pregando a palavra gritando aqui, Paulo repreendeu. Né? Estava com o espírito maligno, tá bom? E ela continuou fazendo isso, ele disse assim, voltou-se para o espírito e disse: em nome de Jesus o Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Olha o 19. Percebendo que a sua esperança de lucro se tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Levando aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Gente má, perversa. E aqui nesse caso, gente que, por causa do evangelho, por causa da pregação da palavra, estava tendo prejuízo. Talvez isso esteja acontecendo com você. E as pessoas vão perseguir você, por quê? Porque você é honesto. E por ser honesto, você não entra nas falcatruas que eles querem que você entre. Então você não vai trazer o lucro que eles esperam, porque você é honesto, você não sonega. Você não passa a perna nos outros, você não passa para frente informação falsa. E por causa dessa honestidade, aqueles que estão querendo se juntar a você, colocar você, ou dependendo de você para você fazer parte do esquema, você não faz, você vai dar prejuízo para esse pessoal, porque eles estão com medo que vocês vão até dedurar, porque vocês não entram no esquema, vocês são crente e tal, e aí eles vão odiar vocês. Eles vão perseguir vocês nesse sentido, vão querer que vocês saiam do caminho. Homens maus e perversos. Gente que, porque estava perdendo, e nesse caso aqui, né? Gente perdendo dinheiro, porque agora o espírito foi embora, foi expulso. Juntaram-se com os magistrados, que deviam ter esquema com eles também, porque senão ia falar: isso é problema de vocês. Você perdeu o seu lucro, o azar é seu, mas não. Deviam receber um por fora. O que levaria esses magistrados a dar ouvido para essa galera? Porque eles estavam, né? Um estava preso com o outro. Você acha que isso é novidade? Conhece algum país que as coisas acontecem mais ou menos assim? Né? Tem muito esquema. As pessoas más e perversas, elas são gananciosas por lucro desonesto. E muito crente está entrando nessa história e Deus vai pesar a mão, vai disciplinar. Porque o filho do Senhor não pode ficar escandalizando o nome do Senhor assim. Nós estamos aqui para honrar o nome de Jesus. Isso não significa, muitas vezes, vai significar você ter prejuízo sim. Ter prejuízo, abrir mão de direitos até. Para não desonrar e não ofender o testemunho de Cristo. Cuidado, não entra nessa. Paulo está dizendo aqui, né, ele pagaria o preço como pagou. Ele poderia ter deixado quieto. A mulher estava falando lá, ele só falou: fala mais baixo. Mas não, ele sabia que aquilo não vinha de Deus. E aquele espírito então foi embora. E eles pagaram um preço ali dos homens maus e perversos. Foram açoitados e lançados num cárcere
e amarrados as pernas, os pés num tronco, ou seja, não podiam nem se locomover direito. Mas nós sabemos a continuação da história, sabemos o que Deus fez acontecer ali. Vocês lembram dessa história? De madrugada lá, ele e o Silas, louvando o Senhor fez trazer um terremoto ali, o carcereiro ficou, todo preocupado, porque os presos começando a fugir, as correntes se abrindo. Paulo falou, ninguém vai escapar aqui, não está todo mundo aqui. Pregou o evangelho para o carcereiro, aquele famoso texto, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, Atos 16, 37. E o carcereiro se converte, leva Paulo para casa, trata das feridas dele, a família se converte. Olha que bênção. Esse era o apóstolo Paulo, entendendo e passando, por esse tipo de perrengue, nas mãos de homens maus e perversos. Mas olha o que diz lá no texto de Atos 18, porque ele também estava sendo perseguido, mas olha a palavra de Deus para ele e a palavra de Deus para mim e para você, porque o maior interessado, em que a palavra se propague é o próprio Deus, o maior interessado em que o evangelho frutifique é o próprio Deus, o maior interessado em usar a igreja e prosperar a igreja é o próprio Deus. Você não pode temer as forças do mal e nem as pessoas más e perversas. Você não pode bater de frente com elas, querendo brigar com elas. Mas você pode e deve orar para que Deus nos livre desse mal, nos livre de pessoas más e perversas. O mundo aí é mau e perverso. O mundo jaz no maligno. E eu não falo só nessas questões que Paulo enfrentou, quiçá nós passássemos por... às vezes por muito menos a gente está negando a fé ou abrindo mão do testemunho. Que Paulo enfrentou ali, nós não estamos nem perto de passar hoje aqui no Brasil. Mas nós temos pessoas más e perversas nas redes sociais, divulgando fake news a respeito dos cristãos, a respeito da sua vida. Tem coisa que você faz honesta e as pessoas deturpam. Tem gente que quer puxar o teu tapete. Você tentando seguir certinho, as pessoas estão tentando fazer uma outra... as pessoas terem uma outra visão a seu respeito. Porque você é crente. E os crentes, eles vão pagar um preço mais alto sim, porque são crentes. Você tem que entender isso, meu irmão. Eu brincava com os meninos lá, quando estava no discipulado. 4 amigos foram no mercado. 3 era incrédulo, 1 era crente. E aí alguém teve uma brilhante ideia de roubar chocolate lá no mercado. Embolsar um chocolatinho. E aí pegaram o chocolate, vamos levar. Todos pegaram. Um deles foi pego. Qual foi? Amém. Graças a Deus que foi o crente. Porque uma vez eu conversei com um menino sobre isso. Mais ou menos, a coisa era bem pior que isso. Não era um chocolate, não. Eles estavam trabalhando numa empresa dessas de hipermercado. E na época eram monitores de TV. Vinha de grande quantidade. Eles estavam começando a desviar. Pegava um e levava. Puxa, que legal, monitores de TV. Aí você quer entrar no esquema? Poxa, tá fácil, né? Aí eu vou entrar. Mal sabia ele que já estava monitorando. E quando foi o dia dele levar o monitor embora, foi pego no flagrante. O crente. Aí foi preso. O pai foi lá, pagou fiança, aquela coisa toda, Vergonha total. Aí o menino conversando com ele falou assim, pastor, dei azar. Não. Você não deu azar, filho. Não deu azar, não. Eu agradeço a Deus e você também, porque você foi pego. Porque sabe o que ia acontecer se você não tivesse sido pego? Hoje era uma televisão, um monitor. E amanhã? O que seria? Qual seria o próximo esquema? Onde você estaria daqui a anos, se não fosse pego? Agradeça a Deus porque você foi pego. Deus foi bondoso, não foi azar. Foi mão de Deus para abrir teus olhos, para você não fazer mais isso. Homens maus e perversos querem que a gente imite a conduta deles. Atos 18, Deus está interessado em nos proteger. Nós precisamos obedecer. Atos 18, versos 5 a 10. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade e de agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus, que morava do lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor. Ele e toda a sua casa, e dos coríntios os que ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado.
porque eu estou com você. Ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente ainda nesta cidade. O maior interessado em que o evangelho se propague é o próprio Deus. Ele vai cuidar de você. Ele vai livrar você. Essa é a nossa oração. Senhor, Jesus falou quando orou pelos seus discípulos, eu não peço que os tire desse mundo, mas eu peço que livre eles do mal. Do mal. E é interessante isso aqui, né? Homens maus e perversos. Aí depois ele fala assim, a fé não é de todos. Mas isso não é muito óbvio, irmãos? A fé não é de todos? Isso não é muito óbvio? É claro, se você fizer olhar para fora, você vai ver que, né, tem muito crente. Né? Tem aqueles 1,99. Mas a maioria não é. Então, assim, qual é a lógica disso? É óbvio que quando Paulo fala, nesse contexto, a fé não é de todos, lembra-se? Ele está falando que orar para Deus nos livrar de homens maus e perversos, e ele está falando isso num contexto de perseguição, não dos de fora, mas de perseguição daqueles que se dizem tementes a Deus. E quando nós olhamos não só para a história do apóstolo Paulo, da igreja de Jesus Cristo como um todo, os maiores inimigos da igreja de Jesus não estão do lado de fora. Sabia disso? Eles estão de dentro, do lado de dentro. São os opositores, aqueles religiosos, né? Aqueles que querem barganhar, aqueles que querem apenas usar a fé como fonte de lucro, de ganância. Aqueles que querem, enfim, que são inimigos da cruz. São anticristos. Olha o que João vai dizer. É interessante que João vai falar exatamente o que Paulo fala aos Tessalonicenses dentro do contexto da carta. Parece até que ao ler agora 1 João 2, nós estamos lendo 2 Tessalonicenses. Olha o que João vai falar. Filhinhos, nesse texto de 2, 18, 19. Esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, assunto que o apóstolo Paulo também tocou com os Tessalonicenses na segunda carta, capítulo 2, já agora, muitos anticristos, esses que, né, com A minúsculo, que são pessoas que têm o espírito do anticristo, no seu caráter, nesse sentido, muitos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. E aí olha o versículo 19, que constatação lamentável, triste. João vai dizer assim, eles, esses anticristos, saíram da onde? Do nosso meio. Mas na realidade não eram dos nossos, porque a fé não é de todos, né? A fé não é de todos. Então quando você olhar para a igreja, é triste constatar isso. Mas é possível que haja no nosso meio pessoas que não têm a mesma fé. Não têm a mesma fé. São inimigos da cruz. Anticristos nesse sentido. E Paulo vai dizer, se eles fossem dos nossos, não teriam permanecido conosco. João, né, na verdade, vai dizer. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. E essas pessoas são usadas nesse espírito do anticristo, dentro dessa estratégia maior de Satanás. Mas Paulo vai dizer, permaneçam firmes. Voltando lá para o texto de Tessalonicenses, confiamos, Paulo vai dizer, o Senhor é fiel e Ele os fortalecerá e guardará do maligno. 1 João 5,18. Essa é a ideia. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não lhe toca, o maligno não lhe atinge. Creia nisso e ore para que Deus te livre de pessoas más e perversas. E por fim, aqui no terceiro ponto, Paulo vai fazer uma oração. Né? Ele vai dizer, né, que vocês, voltando lá para o texto, confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. Estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhe ordenamos. Isso é maravilhoso, porque isso aponta para o quê? Obediência, convicção de fé e perseverança. Vocês estão fazendo e vão continuar a fazer. Essa é a oração. Porque aquele que está de pé, cuide para que não... E como não vai cair? Desde que continue na prática das boas obras. Desde que continue a santificar-se. Porque se der brecha para o diabo, não importa em que estágio você esteja hoje, talvez na melhor fase da tua vida, se nessa semana você não vigiar, o maligno, o diabo é como um leão.
que está ao derredor. E vamos até tirar o diabo agora aqui de cena. Nem precisamos dele para cair, sabia? O grande inimigo está aqui dentro, o velho homem. Ele é suficientemente capaz de dominar de tal forma que desvie você completamente do foco. Então, irmãos, ore para que não só você, mas os seus irmãos na fé permaneçam fazendo e continuem fazendo aquilo que eles receberam da palavra e foram ordenados a fazer. Olha o que Paulo vai dizer para Timóteo, que era como um filho na fé para ele. Se nós formos lá para o texto, a partir do verso 10, parece que o que Paulo está falando para Timóteo é exatamente o que ele falou para os Tessalonicenses. Mas você, e aqui parece que também é um resumo dessa mensagem aqui, né? Que ele dá para Timóteo. Você, Paulo falando para Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino. Quem é que você tem procurado para andar junto? Seguir de perto? Discipulado? Com quem você tem feito isso? Você participa de um pequeno grupo? Ali é um baita ambiente onde você pode andar com pessoas na semana, no dia a dia, e um ajudar o outro a seguir de perto o ensino de Jesus. Porque esse tempo aqui, irmãos, por mais precioso que seja, ele é insuficiente para nos manter firmes. Se a tua vida cristã limita-se apenas ao culto de domingo à noite, você está correndo um grande perigo. Porque lá fora esse mundo é cruel, você sabe disso. A segunda-feira vai chegar. E você precisa de gente de Deus para seguir de perto com você o exemplo de Jesus. Para te ajudar, um ajudando o outro. Por isso eu falo do pequeno grupo, porque tem essa dinâmica lá. É o discipulado, é a vida na vida. Paulo vai dizer para Timóteo, você tem seguido de perto o quê? O meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Que pacotão, hein? Mas olha o outro lado. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei. Mas de todas essas coisas, o Senhor resposta dessa oração do ponto 2. O Senhor me livrou de homens perversos e mal. E está dizendo para Timóteo, você está seguindo o meu exemplo? Assim como eu segui o de Cristo, você também vai ser perseguido, você também vai sofrer oposição, mas assim como Deus me livrou, vai livrar você também, Timóteo. Persevera nisso. Versículo 12. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Por isso a oração. A oração por perseverança na piedade. Contudo, verso 13, os perversos e impostores irão de mal a... Paulo falou isso, um dia deles vai chegar. Ainda que não seja nesta vida, o juízo virá. Enganando e sendo enganados. Quanto a você, Paulo vai dizer para Timóteo, tu, porém, permaneça, olha a perseverança, nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Olha que palavra. Paulo está dizendo, eu creio que você está fazendo e vai continuar a fazer, porque ele vai dizer depois, desde pequenininho, desde criança, você sabe as Sagradas Escrituras. Desde criança. Então persevera, continua. Vai sofrer, mas eu também sofri. Tenho sofrido, mas Deus está me livrando de todas elas. O Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E eu gosto dessa ideia de amor e perseverança, porque é a base de tudo aqui que nós já falamos. Paulo já falou até agora aqui sobre orar para que a palavra de Deus se propague rapidamente. Paulo também falou para orar para que Deus nos livre de homens perversos e maus. E também agora orando por perseverança, né? Fazer e continuar a fazer aquilo que tem aprendido. Aí eu pergunto para vocês, como é que nós podemos, né? De que maneira a palavra de Deus vai se propagar? O que é necessário termos como igreja de Jesus para que a palavra de Deus, por meio da nossa mensagem,
né, da nossa pregação, para que ela se propague de maneira veloz. O que precisamos para que isso aconteça? Óbvio, Deus agindo em nós. Deus nos dá o que para isso? Amor e perseverança. Se você ama a Deus, você vai amar a palavra de Deus, o Evangelho. Se você ama a Deus, você ama a palavra de Deus, você vai pregar o Evangelho em tempo oportuno ou tempo inoportuno. Você vai continuar pregando e vai perseverar nisso porque você ama a Deus. Você sabe para o que Ele te chamou. O que nós vamos precisar para resistir a esse mundo mau, cheio de homens maus e perversos? O que nós vamos precisar? Amor e perseverança. Porque Paulo pedia para Deus livrar desses homens. Mas Paulo não pedia para Deus matar essa turma. Paulo pedia graça para pregar o Evangelho para eles. Esses mesmos que estavam perseguindo Paulo, o que ele fazia? Pregava o Evangelho. Muitos se convertiam. Paulo era perseverante, ele não desistia. Talvez você está falando de Jesus para uma pessoa, né? Ou até está orando de maneira errada. Porque a matemática de Deus é assim, né? Como é que a gente vence o inimigo na matemática de Deus? Não é eliminando ele, é trazendo ele para o nosso lado. É conversão. Quando você ora por alguém, você não consegue desejar mal. Talvez você tenha um patrão, um parente, uma pessoa na vizinhança, no condomínio, que quer o teu mal, é perverso. Sabe qual é a melhor maneira de vencer essa pessoa? Amando e perseverando na oração por ela. Talvez você nem quer ver ela pintada, como diz, de ouro. Começa a orar por ela. Começa a amar como Jesus amou. Porque o que você valia para Deus? Te amar tanto. Então é esse exemplo que você tem que dar. Ora por essa pessoa. Convida ela para o seu PG. De coração. Vai orando por ela. Vai preparando esse terreno no coração. Persevera na oração. Persevera. Seja ganhe pelo amor. Amontoando brasas vivas dessa forma que Deus fala para você. Pelo amor é que nós vamos vencer. Não é pelo braço. Não é pela retórica. É pelo amor e a perseverança. Senhor, eu sei que esse patrão aqui está difícil, mas eu oro pela conversão dele. Senhor, eu quero ser usado, eu quero continuar obediente, eu quero continuar servindo de coração. Não quero que brote nenhum ódio, nenhuma amargura no meu coração. Me dá mais amor e perseverança para continuar intercedendo. Me dá a oportunidade de ser bênção. Eu quero sofrer pelo teu nome. Porque foi assim que os grandes homens de Deus ficaram marcados. Porque eles pagaram esse preço. O apóstolo Paulo está dizendo. Eu amo. E ele fala, Timóteo, ele fala para os Tessalonicenses, eu sei o que vocês estão fazendo e vão continuar a fazer. A minha oração é que vocês continuem perseverando. Deus é fiel, Ele vai guardar vocês. No amor de Deus e na perseverança de Cristo. E é isso que nós precisamos, amor e perseverança, para continuar fazendo aquilo que nós aprendemos. Porque se nós amamos, pensa em tudo que você faz na vida, que você gosta de fazer. Se você ama aquilo que você faz, você vai continuar fazendo, né? E vai querer fazer cada vez melhor. E vai querer prosperar naquilo cada vez mais. E vai ter facilidade de fazer, vai ter prazer de contar isso que você faz e mostrar o que você faz. Por quê? Porque você ama. Então, se você aprendeu a palavra, aprendeu sobre Jesus e tem esse amor, é essa perseverança que você vai precisar. Por quê? Porque você ama. E se você ama, você persevera. E continua a fazer aquilo que você aprendeu. Vamos falar juntos para terminar aqui, pelo que nós devemos orar então? Primeiro ponto, propagação da palavra. Proteção contra os perversos. E perseverança na piedade. Entenda isso. É isso que Deus pede de nós. É isso que o apóstolo Paulo clama aqui. Ore por nós. Irmãos, ore por isso. Ore por isso. Se um orar pelo outro, ninguém vai ficar com falta. Todos vão ser supridos. Né? Que a palavra de Deus se propague por meio da sua boca. Que Deus te livre de homens perversos e maus. E que Ele faça você perseverar na piedade. Fazendo e continuando a fazer aquilo que você aprendeu.